Sejam todos bem-vindos. Live Med Saúde, nosso 4º episódio. E hoje estamos aqui com uma convidada especial. Vou falar que uma das nossas referências, também doutora. Já vou falar já quem é. Você que é aqui de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, o que é Live Med Saúde? Live Med Saúde somos 3 acadêmicos de medicina com um só propósito: trazer informações relacionadas à saúde de uma forma simples e com especialistas, no qual talvez você não tenha contato no seu dia a dia, e a gente traz essas informações de uma forma simples para que você possa, talvez, já resolver o seu problema a partir de hoje. Então você está caindo de paraquedas? Meu nome é Anderson Gomes, com Pedro Moutinho, Gabriel Escovedo. Somos acadêmicos de medicina e hoje, no nosso 4º episódio, estamos com a doutora Marcele Naida. Se apresenta, diga quem é a doutora Marcele, quem a doutora Marcele ajuda. Nossa, muito obrigada por esse convite de estar aqui na Live Med, entre colegas. Daqui a pouco vocês já estarão formados, mas vocês já são médicos, só que estão em formação, então são colegas. A doutora Marcele Naida, antes de ser doutora, é enfermeira. Então, eu fiz a faculdade de enfermagem, depois fiz medicina. E quem eu ajudo? Eu ajudo todas as pessoas, principalmente que estão em sofrimentos psíquicos, porque eu sou psiquiatra. Então, eu acho que o maior público, certamente, são essas pessoas que estão nesses sofrimentos emocionais, psicogênicos. Então, eu acredito que tem aí uma boa ajuda. Pô, perfeito. E aí, já que a doutora Marcele, né, você tocou no ponto agora, né, a sua especialidade de saúde mental, né? Uau! E você já tem uma história também com a saúde pública. Tem. Né? A gente vai conversar muito sobre isso aqui. Conta pra gente essa associação da saúde mental com a saúde pública. O que pode ser pensado em relação a isso, né? Porque a saúde mental, você como especialista, eu imagino o que deve passar nos seus consultórios, né? No seu dia a dia. Associando com a saúde pública, que é um público muito maior. Conta pra gente aí a respeito. A saúde pública. Eu tive a minha passagem durante os últimos 3 anos e 3 meses até março, porque eu estive à frente da Secretaria Municipal de Saúde. Então, a saúde pública, ela é responsável por garantir os direitos dos pacientes, seja em todos os aspectos. E como é que ela poderia se entrelaçar com a saúde mental? Quando ela não funciona, a angústia, a apreensão que causa nesses pacientes acaba afetando e adoecendo todo mundo que está na fila. Então, por exemplo, a gente tem um sistema de saúde colapsado em todo o Brasil. Não é nada específico de Queimados. Nós temos os grandes centros que também têm suas deficiências. As pessoas não gostam nem de ouvir falar no CISREG, né? XREG, porque ele causa medo. Exatamente. O problema não está no sistema, mas está na falta de vagas. Nós temos uma demanda hoje muito maior do que a oferta. Então, imagina, você sai com um diagnóstico dentro de um consultório médico e você precisa da regulação, precisa do acompanhamento que é ofertado pelo SUS, pela saúde pública. E aí você não consegue. Então, além desse problema que você acaba e que acabou de ser diagnosticado, você também adoece muitas vezes emocionalmente, porque nem sempre o diagnóstico consegue ter um tempo de espera. Então, imagina, você tem um diagnóstico de câncer, qualquer que seja ele. 100% das filas são reguladas pelo Estado. Então, não tem nenhum município dos 92 municípios que consigam fazer essa regulação dentro do próprio território. E aí, o Estado, ele pode esperar até 60 dias para regular a sua consulta. Quem tem câncer sabe que o tempo é ouro. Então, imagine toda a apreensão que não só esse paciente, mas a família acaba tendo. Então, quando a saúde pública ela é ineficiente e a gente tem, hoje, infelizmente, um sistema público que ele está sucateado, que ele está sobrecarregado, você acaba sobrecarregando a saúde mental
dos pacientes e também a saúde mental do território, a própria unidade, o próprio programa mesmo, da onde aquela pessoa está. Só para complementar, ela falou 3 anos e 3 meses, né? Isso. À frente de uma secretaria de saúde. Então, você tem muita propriedade para falar a respeito. Então, assim, não está falando simplesmente da saúde pública por vivência do dia a dia fora da secretaria. Então, ela tem uma realidade, viveu essa realidade, né, doutora? Pedro ia falar agora... Então, assim, com relação a políticas públicas, né? A gente sabe da importância de desenvolver políticas públicas. E a gente viu que durante o seu governo ali, do grupo político, vocês ficaram bastante preocupados em criar espaços de lazer, praças. Como a gente pode desenvolver alguns tipos de políticas públicas que afetem positivamente a saúde mental da população? Eu acho que você fez a pergunta já respondendo. Eu acho que a gente precisa promover esses espaços mesmo de entretenimento, onde as pessoas elas não tenham somente a assistência médica, a assistência multiprofissional. A Organização Mundial de Saúde fala isso, né? Que a saúde não é ausência de doenças, mas é um bem-estar biopsíquico emocional. Então, a gente precisa pensar no indivíduo como um todo, como um ser íntegro. Então, não adianta você ter, por exemplo, a melhor assistência médica, a melhor assistência de saúde, se você não consegue ter tempo para se divertir. Então, você pode desenvolver doenças, mesmo tendo acesso, porque você não está se respeitando. Então, esses espaços públicos, eles fazem com que as pessoas que, de repente, não conseguem ter acesso a outros espaços que acabam sendo pagos, eles consigam ter seu momento de lazer. Outra coisa que também é importante é a cultura. Quando a gente tem lugares, teatros, aqui a gente tem um teatro que de vez em quando tem umas peças, isso também promove bem-estar. Como é que essa promoção de bem-estar tem a ver com a saúde mental? Nós somos seres que todas as vezes que nós desenvolvemos qualquer ação, a gente acaba estimulando o nosso cérebro. Através de neurotransmissores. Então, quando a gente estimula certas áreas no cérebro, a gente promove ali um aumento de neurotransmissor. E aí a gente tem os nossos neurotransmissores responsáveis por prazer, por o sentir mesmo saciedade, na verdade, de ficar bem com a pessoa. Dopamina, serotonina. E a noradrenalina, que são os principais. Principalmente a dopamina, que poderia ser considerado o neurotransmissor do prazer. Então, tanto é que quando uma pessoa ela tem uma adicção, quando ela tem um vício, é dopaminérgica ali, é aquela ação dopaminérgica mesmo. E quando a gente vai retirando aquilo que promove esse prazer, nem sempre essa pessoa consegue vencer. Por quê? Porque o cérebro fala assim, opa, você estava me dando algo que me dava prazer, pode me dando. Então, por exemplo, chocolate dá mais prazer do que dormir. Então, eu vou preferir chocolate a dormir. Então, se jogar me dá mais prazer do que namorar, então eu vou preferir jogar do que namorar, por conta realmente do sistema recompensa. Então, eu tenho dopamina, eu aumento os receptores, né, de dopamina, então eu preciso cada vez de mais dopamina para poder ficar ali naqueles receptores. É isso, né? E às vezes a pessoa tem um pico de dopamina ali quando usa algum estimulante e depois ela fica ali no nível basal que não consegue mais atingir. Né? A gente falando dessa questão da população, tem a Global Mind Project, que é uma entidade, ela fez divulgou agora, acho que em maio, o resultado de uma pesquisa sobre pós-pandemia, saúde mental no pós-pandemia. E o Brasil ficou assim em 5º lugar dos piores, né? Onde o número 1 seria o pior, no caso. Acho que pandemia, assim, causou isso, né? Nós somos o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, para um país que já tem todas as suas dificuldades, aí vem uma pandemia dessa, arrasa. Eu tenho, assim, algumas experiências pessoais com a pandemia. Na época, eu trabalhava em 2 CTIs. Eu era oficial do Exército e trabalhava no CTI da posse.
Então, a pandemia foi decretada dia 15 de março de 2024. Eu peguei a Covid-19 dia 7 de abril de 2020, desculpa. 15 de março de 2020. Eu peguei Covid 7 de abril de 2020. Eu lembro porque eu tinha plantão no dia seguinte e todo mundo que tinha síndrome gripal tinha que informar. E aí eu tive que informar e fiz o teste. E aí lá, para minha surpresa, SARS-CoV-2. Foi um sentimento que não tem como descrever. Você não sabe que doença é essa, como é que ela vai se comportar em você. E aí, graças a Deus, em mim foi a forma leve, saí da quarentena. E aí, quando eu volto a trabalhar, todos os meus 2 CTIs já tinham virado CTI Covid. E aí, caí para dentro, estava isolada, meus pais estavam numa casa, minhas irmãs cada uma em outra casa, e a gente não se encontrava, só se falava por telefone. Então, já que não tem como encontrar ninguém, vamos trabalhar, né? Vamos ajudar as pessoas. E eu fui fazendo plantão atrás do outro, nossos amigos adoecendo, a gente tendo que cobrir esses amigos que adoeciam. E eu, psiquiatra. Então, eu atendia no CTI e tinha que atender no consultório, porque a gente estava confinada. Todo mundo em confinamento. Aí as pessoas chegavam no meu consultório querendo morrer porque não podiam ir ao shopping. E aí eu lembrava daquela madrugada terrível que eu tinha passado, tentando manter um paciente vivo no ventilador mecânico. E eu falava, gente, vocês não têm noção do que é essa doença, do que ela causa, e principalmente quando ela apresenta na forma grave. E aí eu tinha que ligar o botão e falar, não, você aqui é psiquiatra, esse é o sofrimento dela também e precisa ser validado, a gente precisa, de alguma forma, acolher, porque é a dor dela. E aí eu falo que eu sou especialista das 2 principais especialidades que trabalharam na Covid. Eu era intensivista e era psiquiatra. Então, eu vi os 2 principais polos, realmente, da Covid-19. E, então, você já tem, realmente, algumas deficiências. E a Covid-19, a gente diz, né, que esse momento que a gente está vivendo é uma outra curva, dentro também daquilo da Covid, só que a curva pós-Covid, além de todas as consequências clínicas e orgânicas que a Covid acabou trazendo. Já cientificamente comprovado, vários pacientes acabaram desenvolvendo diabetes e hipertensão pós-Covid. 58% da população teve um aumento importante de diabetes e hipertensão. Isso tem tudo a ver com saúde pública. Por quê? Sim. Porque eu vi aqui o aumento nesse nosso centro de tratamento de hipertensão e diabetes. Todo mundo falava assim, mas agora está demorando 6 meses. É porque aumentou o número de pessoas que se tornaram de moderados a graves, hipertensos e diabéticos. E uma outra coisa também importante, muitas pessoas perderam seus empregos. Várias tinham um plano de saúde que a empresa dava. Então, também teve um aumento na procura do SUS, porque as pessoas estão né, desempregadas. Você falou sobre, o Gabriel tocou num ponto, e você veio falando sobre Covid e a ansiedade. É uma questão, assim, até muito delicada para falar, porque as pessoas acham que é uma válvula de escape, né? Todo mundo é ansioso, né? Qualquer coisa é ansiedade. E tem momentos que existe uma falta de empatia para não respeitar, eu acho que por falta de esclarecimento, falta de conhecimento, né, do que é ansiedade, né, e como lidar com a ansiedade, né, até mesmo para as pessoas entenderem o que é, como lidar e ter um pouco mais de empatia pelo próximo. Aí você como especialista, né? Olha, se algum de vocês se tornarem psiquiatra, vocês vão ver isso. Quando uma pessoa chega no nosso consultório, eu já estou acostumada. Na maioria das vezes eu sou a 3ª ou a 4ª especialidade que eles procuram. A primeira é sempre ou gastro ou o gastro. O gastro ou o cardio. Sempre o cardiologista ou o gastro. Por quê? Porque as manifestações psicossomáticas da ansiedade, que são aquelas manifestações que dão no nosso corpo, elas vão afetar alguns órgãos. E os principais sistemas são sempre o cardiovascular e o trato gastrointestinal. Taquicardia. Aí, exato. Aí ele tem taquicardia, ele tem aperto no peito. Então, eu estou infartando. Ele corre para o cardiologista. O cardiologista vai lá e pede todos os exames para poder confirmar. E aí descobre que ele não tem problema nenhum cardiovascular. Aí ele fala assim, olha, eu acho que o que aconteceu com você
é alguma coisa do ponto de vista emocional, então procura um psiquiatra. Aí o cara fala, psiquiatra? Eu não sou louco, eu não vou procurar um psiquiatra. Aí ele vai no neuro. Que é mais bonitinho, né? É mais elegante. É mais bonitinho, eu vou no neuro. Aí ele vai no neuro. Tem neurologista que manda bem em relação a isso, mas tem alguns neurologistas que nem gostam de fazer essa parte psiquiátrica. E aí, fala assim, olha, realmente eu acho que você deveria procurar o psiquiatra. Aí ele chega explicando, querendo me convencer de que ele não é uma pessoa louca. Tem toda uma narrativa ali. Primeiro momento, principalmente da primeira consulta, é sempre essa desconstrução do próprio paciente. De que ele precisa provar para ele que, embora ele esteja no consultório psiquiátrico, ele não é louco. E aí a gente começa o tratamento. E é bem importante quando você fala sobre essa desmistificação da ansiedade e também de entender sobre o que é, porque várias pessoas realmente entendem como frescura. Então, eu fico imaginando, e isso tem até surtido efeito, que eu falo assim, olha, mas médico não trata de frescura. Então, você faz 6 anos de medicina, depois você faz 3 anos de especialização para tratar aquilo que não existe. Tem alguma coisa errada aí, né? Então, existe. Existe o Código Internacional das Doenças, e elas estão lá. Existe, no caso da psiquiatria, tem o DCM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatística, que vai falar para a gente quais são as doenças psiquiátricas. Então, a gente está falando de algo que existe. E a ansiedade, ela pode ser fisiológica ou patológica. Então, a ansiedade fisiológica é algo que vai até nos proteger. E ela é importante. Então, vocês estão na faculdade de medicina. Pré-prova, eu acho que todo mundo fica ansioso. Por quê? Porque fica com medo. Será que eu estudei o suficiente? Será que eu vou dar conta? E tudo mais. Quando vocês estiverem no 12º período, então, vocês já são médicos, só que estão terminando ali, vocês vão falar, será que eu vou matar alguém? Será que eu vou dar conta? Então, isso causa muita ansiedade. E a ansiedade é uma preocupação antecipatória daquilo que você nem sabe se vai acontecer. Então, ela é fisiológica quando passou aquilo que está te causando ansiedade, aquele agente, ele passou, você volta ao normal, tranquilo. Volta a fazer suas atividades, não fica apreensivo. Agora, passou a prova, você já fez a prova e você continua se comportando como se a prova ainda fosse vir no dia seguinte, aí já não é mais fisiológico, tem alguma coisa aí que realmente começou a não caminhar direito, tem alguma coisa disfuncional, e então a gente precisa ver se de fato não precisa entrar com algum tratamento. Então, a ansiedade é antecipar algo que ainda vai acontecer. É uma preocupação antecipatória. Que ainda vai acontecer. E é um diagnóstico diferencial de estresse. Embora os sinais e sintomas sejam muito e são semelhantes, porque causam basicamente a mesma coisa, agora a causa é diferente. Porque o estresse tem um objeto, tem uma razão. A ansiedade nem sempre tem. A ansiedade, às vezes, eu crio não conscientemente, mas a nossa mente, de forma inconsciente, cria algumas preocupações e a gente fica ali, às vezes, tentando, por conta própria, eliminar esses gatilhos. Algumas vezes, por um certo tempo, você consegue fazer essa eliminação, mas na maioria das vezes você tem que procurar o profissional. Ninguém fica tentando controlar a pressão arterial com a força da mente. Mas todo mundo fica tentando controlar sintomas psiquiátricos com a força da mente. Então... E existe diferença entre ansiedade e depressão? Explica para o pessoal. Muita diferença. A depressão, ela é considerada um transtorno que afeta o nosso humor. O que é humor? O humor é a forma como a gente sente as coisas. Seria o afeto. Então, a depressão, ele vai te dar tristeza, pode dar sentimento de culpa, um choro fácil, pode dar aumento ou diminuição do sono, aumento ou diminuição do apetite, enquanto que a ansiedade, ela pode gerar alguns desses sintomas, mas a causa maior não é a tristeza, mas sim aquilo que eu não sei se vai acontecer. Exatamente. Enquanto que a depressão,
o evento é sempre um sentimento de menos-valia, de que as coisas não estão como eu gostaria que tivesse, e é o que a gente chama de humor rebaixado, deprimido mesmo, e que é muito confundido com tristeza, porque sentimento é a tristeza, sintoma é o humor deprimido, que são semelhantes, mas eles têm causas diferentes. Seria depressão, tem alguma coisa a ver com o que passou? Pode ser. Então, às vezes, situações vivenciadas e que também não foram bem trabalhadas, elas podem sim acabar desenvolvendo doenças psiquiátricas, principalmente depressão e ansiedade. Agora, às vezes, não tem nenhum tipo de gatilho. Você já tem uma predisposição. Toda doença, quando você desenvolve, existem fatores predisponentes. Então, pode ser herança genética, pode ser ambiente que a gente vive. Agora, também, com essa questão tecnológica, isso também é um fator predisponente. Embora a gente esteja aqui no meio dessa tecnologia, ela é boa, mas ela tem que ter seus cuidados. E por que eu comentei sobre a depressão ser do passado? Até para trazer para uma realidade. Quem está assistindo a gente falar, será que eu estou em depressão? Será que eu estou ansiosa? Poderia ser alguma coisa envolvida, por exemplo, a ansiedade é o que vai acontecer, é o futuro. E se hoje eu estou para baixo, é por algo que já passou, então pode ser relacionado à depressão? Não como algo assim. O que já passou é depressão, o que vai acontecer é ansiedade. Perfeito, não, a gente sobre isso. A gente não classifica dessa forma, mas a gente vai ver o que o paciente está apresentando. Perfeito. Uma coisa muito importante, e vocês verão isso, não existe nenhum hoje exame que te dê o diagnóstico, nem de depressão nem de ansiedade. O que a gente faz... Exato. A clínica na psiquiatria é mais que soberana. Ela, de fato, é muito soberana. O que a gente tem é o que a gente chama de exame para excluir. Vou dar um exemplo. Às vezes, se você tem baixa de vitamina D, você pode ter um humor deprimido. E você não está com depressão. Então, você vai lá e pode ajustar essa vitamina, vai lá e corrige e fica bem. Hipertiroidismo causa muito, mas muito humor deprimido. E todos os sintomas como se a pessoa estivesse realmente num quadro deprimido. Então, a gente precisa pedir ou fazer o diagnóstico em cima de exames de exclusão, nunca para confirmar. Tem muita gente que fala assim, mas e serotonina? Não se pede serotonina. Por quê? O maior reservatório que a gente tem de serotonina no corpo é o intestino. E você não consegue dosar a serotonina do intestino. Então, o sangue periférico aqui, o sangue que a gente pega na veia, não vai te dar um número fidedigno de serotonina. Então, você vai pegar, vai parecer que tem 5, só que, de repente, você tem serotonina o suficiente, você só não sabe. Desculpa, você só não sabe. Então, a gente não faz exames para confirmar. A gente tem exames para excluir. E a depressão, ela, como eu estava dizendo... ela pode, sim, se apresentar em qualquer pessoa sem nenhum gatilho. Por quê? Se você tem baixa de neurotransmissor entre os neurônios, que a gente chama de fenda sináptica, você pode apresentar os sintomas ali. Então, ao longo da vida, você acaba tendo uma diminuição de neurotransmissor, acaba desenvolvendo a depressão e tá tudo bem no trabalho, tudo bem na casa, tem filho, tem família, tem dinheiro, não tem problema nenhum. E pode ter depressão. Problema também no sistema de recompensa, talvez, né? Ou não? Na depressão, não. Mas, de repente, pode ser na ansiedade. A depressão é baixa realmente de neurotransmissor. Você não tem neurotransmissor na fenda sináptica ou você está recaptando muito rápido. Ou seja, para você que está vendo que não é da área, eu vou explicar. Nós médicos temos essa mania, né, de ficar falando de forma difícil. Toda a comunicação do cérebro é feita via neurotransmissor. Então, você tem um neurônio, ele vai, caminha o neurotransmissor no neurônio, passa na fenda e vai para o outro neurônio. Quando o neurotransmissor fica nessa fenda, nesse buraco entre um neurônio e outro, ele acaba promovendo as ações que o neurotransmissor tem que fazer. Então, ele dá fome, ele dá sono, ele vai te dar prazer, bem-estar, tudo isso. Quando ele passa muito rápido de um neurônio para o outro, ele não fica nada nessa fenda, acaba desenvolvendo as disfuncionalidades. Então, a partir daí, você pode ter a questão da depressão. Ou
você pode ter quase nenhum neurotransmissor e não é que ele esteja passando rápido, é porque você não tem mesmo neurotransmissor. Então também vai causar os mesmos efeitos. O que estaria mais atrelado a isso? Questões de hábito de vida, talvez, além da parte genética, claro. Além da genética, eu acho que muito ligada ao nosso hábito de vida. A forma que a gente, na verdade, se alimenta das coisas socialmente falando. Sim. Então, a alimentação, tem muitos estudos agora mostrando realmente que eles estão influenciando diretamente na nossa saúde. Mas, emocionalmente falando, eu acho que é o tipo de estilo de vida que a gente tem adotado. Não tem como a gente ter uma saúde mental saudável com esse estilo, correndo para um lado para o outro, buscando sempre o ter e nunca o ser. Uma coisa interessante, os nossos filhos, as crianças, eles não querem o que a gente pode dar para eles. Eles querem a gente, a nossa presença. Só que a gente acha que o melhor para eles é o que a gente pode ofertar para eles. Então, a gente cresce disfuncional e a gente acaba completando e perpetuando esse tipo de ciclo. Você tocou num ponto agora que, assim, é impressionante, né? Polêmico, mas eu vou falar. Eu acho que a gente perdeu muito. A sociedade evoluiu, mas a gente perdeu muito. Cara, eu passo, tem uma creche perto de onde eu moro, eu passo às vezes, tem pais buscando, cara, 8 horas da noite. Eu falo assim, não tô falando que tá errado, cada um tem a sua vida, mas, caraca, a criança... Esse espaçamento, né, sem a presença dos pais. Tem, né? A gente está buscando o quê? Eu acho que a gente evoluiu muito em uns aspectos, só que a gente está perdendo a capacidade de ser gente. É isso. Interação social. Exatamente, exatamente. A gente chega num restaurante, tem uma mesa, tá todo mundo no seu telefone. Você chega em casa, aí você faz a refeição, aí senta no sofá, cada um vai pro seu telefone, o adolescente vai para dentro do seu quarto. Então, eu acho que a gente precisa realmente repensar esse rumo que a gente está tomando enquanto seres humanos. Com certeza. E vamos falar um pouco sobre gestão, assim... quando você assumiu a Secretaria de Saúde, quais os desafios que você encontrou na parte da gestão? Por exemplo, o que você achava que era fácil fazer, ou você tinha como projeto, e às vezes você chega lá e se depara com uma dificuldade que não é tão fácil assim, às vezes depende de recurso, prestadores de serviço, funcionários... Agora, alguma coisa que afeta a saúde mental. Então, o maior desafio, eu acho que é o funcionamento da administração pública em si. Para poder chegar na ponta, ninguém tem noção dos milhares de processos que a gente precisa fazer para comprar um copo dentro de uma secretaria. A gente tem que fazer o levantamento de cotação de preços, depois você tem que licitar, depois você tem que mandar para a procuradoria, depois tem que mandar... Quer dizer, na formação do processo, antes da licitação, você precisa passar pelo controle do município, precisa passar pela procuradoria do município, aí depois que isso está tudo pronto, e não é rápido esse caminho, uns 4 meses, e correndo com esse processo, aí você licita. Depois que licita, você tem um tempo para a empresa poder te entregar aquilo. E aí, depois, você tem que colocar isso na assistência para chegar até cada munícipe. Então, eu acho que o maior problema é a forma que a administração pública funciona e, principalmente, a saúde, a pressa que a gente tem das coisas acontecerem. O meu maior desafio, sem sombra de dúvida, chegando na gestão, foi a pandemia, porque eu cheguei em 2021 no pior momento, foi a pior curva. A gente teve o maior número de óbitos em 2021. Embora tenha sido também o ano que chegou a vacina só começa a fazer efeito mesmo depois de setembro. E aí a gente chega no município, o nosso município, o município de Queimados. Na verdade, o município, quando eu falo nosso, é porque é o município que eu fui a gestora da pasta. É um município pobre e que depende 100% de recurso externo. Só com recurso próprio a gente não sobrevive. Então, a gente tem que correr atrás desses valores. Para quê? Para a gente conseguir cobrir as nossas despesas. Então, em 2021, a gente vai lutar por recursos para a gente diminuir o máximo os danos e os efeitos causados pela Covid. Então, beleza.
A gente chega a ter um hospital de campanha funcionando. Ele não tinha mais porque, naquele momento, continuar, porque os números estavam baixos de internação e a gente estava conseguindo transferir em menos de 2 horas. Aí você tem que acabar com o hospital, informa o Ministério Público, ele fala, não, beleza, vocês estão certos. Aí, em menos de 20 dias, a gente tem que reabrir o hospital de campanha, porque os números voltaram absurdamente. E aí você tem que correr contra o tempo. Então, a gente reabre o hospital. E aí, a gente fica com ele aberto até outubro, final de outubro, que quando a gente tem realmente uma diminuição dos números. Aí, 2021, Covid-19. Aí, nós começamos em 2022, a gente fez um diagnóstico situacional da saúde em Queimados, da atenção básica, que é a competência do município. Então, a gente vai entender os bairros. Nós temos na cidade de Queimados 32 bairros e eles, claro, que são diferentes. Então, o que tem, por exemplo, no Fanchen, não tem no Santiago. O que tem no Inconfidência, nem sempre tem no Tricampeão. Então, isso é um princípio do SUS, né? Equidade. Equidade não é dar tudo igual, mas é dar aquilo que você precisa. Total. Então, o Fanchen, então, de repente, precisa de algo diferente do Santiago e assim a gente vai fazendo essa equação. Então, a gente trabalha nesse diagnóstico situacional, termina no finalzinho de 2022 esse diagnóstico, abre um processo, sensibiliza o Conselho Municipal de Saúde, sensibiliza a Controladoria Municipal, sensibiliza a Procuradoria e fala assim, olha, a gente não consegue esperar um concurso público. Por quê? Porque a gente tem um déficit muito grande e a gente precisa responder de forma mais imediata a isso que a gente tem. E a gente vai e abre um processo para uma contratação de uma organização social, né, que a gente chama sempre de OS, né? E a gente faz essa contratação por chamamento público, então vem todas as OSs que querem e depois aquela realmente que tem mais capacidade técnica, comprovadamente, ganha esse chamamento público. E em 1º de dezembro de 2023, eu assino um memorando para que a gente tenha a expansão da atenção primária e aí a gente tem ali a previsão daquilo que a gente gostaria de fazer e se tivesse tudo dentro do organograma, do cronograma, certinho, nós teríamos hoje aí pelo menos 60% dessa área coberta. A gente chega na gestão com 21,7% de atenção primária. Em 27 de março, que foi quando eu saí, a gente já tinha 40% de cobertura. E a gente agora precisa continuar, né, ampliando isso. E, na verdade, eu acho que consolidando as políticas públicas. Eu acho que a maior dificuldade realmente de qualquer gestor é fazer com que as políticas públicas elas sejam implementadas nas suas pastas. E comigo não foi diferente. Então, eu acho que a gente precisa realmente fomentar para que política pública ela seja respeitada e implantada. O Pedro tocou nesse assunto agora sobre a sua vivência dentro da secretaria. Eu costumo falar esse jogo por trás do jogo, né? Muitas das vezes, o seu tempo para demonstrar o que acontece, ele é muito curto. E muitas das vezes as pessoas não conseguem enxergar de fato o que acontece por trás desse jogo. Você fez vários projetos, levou várias ideias. O que mais te marcou dentro da Secretaria de Saúde? A gente sabe que é muito difícil falar sobre isso, né? Fala de saúde, a responsabilidade que você teve durante esses 3 anos e 3 meses. Para quem está assistindo, quanto é importante, né, você vivenciar como médica e ver toda aquela população vendo sonhos sendo realizados, né, colocando em prática. Quais foram os sonhos ou projetos que você de fato conseguiu colocar em prática e você viu mediante a esse tempo que estava dentro da secretaria? Foram alguns. A gente conseguiu fazer uma contratação de cartão de alimentação para os pacientes da tuberculose, que foi algo que só 5 municípios do estado conseguiram fazer. Então, a gente tinha um recurso que vinha do estado para a gente poder comprar cestas básicas para os pacientes de tuberculose. E aí, tinha uma equipe assim, formidável no compras e na licitação. E eles pensaram assim, puxa, por que a gente não faz cartão? Por quê? Isso faz com que o paciente ele consiga escolher o seu alimento.
Porque a cesta básica tradicional é sempre fubá, farinha, arroz, tal. E se aquele cara não come fubá? Aí vem o fubá para ele. Então, com o cartão, eu acho que você dá dignidade para que ele possa ir e comprar seu alimento. Então, foi um dos projetos muito legais que nós fizemos e nós implementamos na Secretaria. Outro é esse contrato que eu falei da organização social. Ele é lindo. Então, eu tenho o número do processo aqui, que eu posso até passar para vocês. Vocês podem pedir. E, assim, foi uma das coisas muito legais que a gente fez e para deixar para a posteridade, para qualquer um, sabe? Que chegar lá, ó, isso aqui já existe e pode usufruir. E a gente fez ele, como eu disse, a gente abriu em 2022 mesmo. O número dele é 13.068 de 2022. E ali a gente consegue destrinchar tudo que a gente precisava. Então, para a gente sensibilizar a Procuradoria, a Controladoria, a gente teve que fazer um estudo muito legal, que é chamado de estudo técnico preliminar. Então, a gente teve que estudar a fundo mesmo a saúde de queimados. Então, por isso que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você fala tão bem sobre a saúde de queimados, mas eu tive que me debruçar nisso para entender as particularidades da cidade. E aí esse estudo técnico preliminar que está dentro desse processo, ele consegue te mostrar onde nós precisamos atuar. E aí a gente vai cair num grande problema que também é da gestão pública, que é o orçamento. Então a gente não tem dinheiro para poder fazer tudo que a gente quer. É igualzinho à nossa casa. Muitas vezes a gente quer comprar coisas, a gente quer reformar e a gente não consegue. Tem mês que a gente escolhe o que fazer. Então, é parecido com também a administração pública. E eu paguei a língua, tá? Eu achava que muita coisa era do gestor e eu descobri que não é. Algumas sim, mas outras é por conta realmente dessa morosidade, dessa burocracia do sistema. E aí também tem, né, o sistema, como você falou, o jogo por trás do jogo. O jogo por trás do jogo. Aí tem os interesses próprios, é isso aí. É isso aí. A gente vai ter jogo de cintura para poder. É legal você falar sobre isso, porque muitas das vezes essa comunicação não chegou até a população, né? E você vê o seu sonho ali, todo mundo, né, feliz. Foi o que você falou, dando dignidade, podendo ir ao mercado, comprar o que de fato faz sentido dentro da casa. Outra coisa bacana também foi a questão da regulação, que a gente quis muito que as filas fossem respeitadas. Então, quando o munícipe recebia um telefonema de muito tempo, então às vezes ele estava 2 anos na fila, e ele recebia e falava assim, nossa, vocês realmente inseriram o meu exame, o meu procedimento? Poxa, então a gente está no caminho certo. De fato, garantir aquilo que é direito. A Constituição já diz, né? O SUS nasceu do artigo da Constituição. Então, assim, saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, a gente precisa. Agora, também precisa entender qual é o papel do município, qual é o papel do Estado e qual é o papel da União. Que também é uma confusão muito grande aí nesses papéis. Então, se cobra do município aquilo que não é papel do município. Mas nós somos, sim, os interlocutores, aqueles que precisam mostrar para o Estado quais são as deficiências, quais são as carências e como eles podem nos ajudar. Pô, perfeito. Eu vou fazer uma viagem aqui, sair da doutora Marcele, que fez parte da secretaria, vou voltar para a doutora Marcele, médica. Porque minha cabeça, tô com isso na cabeça, eu falei, cara, vou fazer essa pergunta para ela, falar sobre saúde mental. Em relação ao seu dia a dia, quem te dá mais trabalho? Homem ou mulher? Sempre homem. Vou falar por quê. Vocês homens, você não tá vendo, mas tem mais 3 homens aqui por trás das câmeras. Então, e só temos 2 mulheres dentro dessa sala. Os homens, vocês têm muita resistência de procurar atendimento médico. Mulher, por exemplo, já está acostumada a fazer exames de prevenção. Todos os anos, a gente tem uma rotina ginecológica. Vocês não vão ao médico nunca. Tem uma dor, toma um remédio, quando toma um remédio e vão tocando o barco. Então, os homens são mais difíceis, porque quando eles já chegam realmente já graves, do ponto de vista, sabe, da doença. Exato. Então, ele já chega
E aí, já chegou numa situação que a gente poderia ter evitado, chegar àquele ponto e vai ter que tomar muito mais remédio. Então você que está assistindo a gente, que é o público feminino, que é o nosso alvo, fala com seu marido, fala com seu irmão, fala com seus pais, com os seus amigos sobre isso, entendeu? Porque a gente agora tomou um puxão de orelha agora. A gente já foi avisado aqui ao vivo, está vendo gravado, então você tem chance ainda. É isso. E existe diferença da saúde mental do homem e da mulher? Existe, claro que existe. A mulher é mais sensível. A mulher, ela acaba se melindrando mais com algumas questões. O homem, socialmente, ele não pode mostrar muita fragilidade emocional. Então, por a mulher poder mostrar, então ela acaba procurando mais rápido o tratamento e também ela acaba fazendo com que as amigas saibam e às vezes isso também se torna terapêutico, né? E o homem não. O homem, ele fica guardando as suas questões, não compartilha com ninguém, às vezes tem um melhor amigo, fala, não, cara, isso vai passar, é esse mesmo, tal. Então tem isso. Agora, do ponto de vista anatômico, então, isso tem uma discussão. Dizem que o homem só tem a metade do corpo caloso e a mulher tem um em cada hemisfério. Assim. A mulher tem um corpo caloso, um em cada hemisfério, e o homem só tem... eu acho que isso faz todo sentido. Mas até os professores de anatomia discordavam. Tinha gente que concordava, tinha gente que não concordava. Isso não é fechado dentro do corpo científico, não. Mas eu acho que faz toda a diferença pra gente poder entender por que o homem, às vezes, é mais ogro do que a mulher. Então, a mulher tem mais base de apoio, poderia ser isso, em relação... Ou ela busca mais base de apoio. É porque o homem já tem essa cultura também de realmente não demonstrar essa fraqueza, não tem jeito de ser desde pequeno. Homem não chora, não tem isso? Homem não chora. O chorar é uma coisa muito positiva, né? Muito. De você transbordar de emoções ali. E você falou que geralmente a mulher, né, procura mais cedo o tratamento e tal. Um tema legal aqui pra gente tratar também sobre política pública é a prevenção, né? O primeiro contato. Qual é a importância de você colocar recursos ali nesse primeiro contato? E aí você diminuir depois as despesas na parte da saúde ali. Isso seria o ideal, né? Né? Isso seria o ideal, mas infelizmente não é o real, porque hoje a gente não tem nem condição de tratar adequadamente, quanto mais fazer prevenção e promoção. A estratégia de saúde da família, ela vai atuar justamente nisso, nessa prevenção e nessa promoção à saúde. E aí, quando você tem um médico de comunidade, ele vai tratar de você de uma forma, igual eu falei, integral. Então, só vai chegar realmente no psiquiatra aquele paciente que tem uma disfuncionalidade que não conseguiu ser, de repente, tratada ali, naquela estratégia de saúde da família. Então, eu acho que o ideal seria esse, a gente ter equipes funcionando dentro dos territórios, que conheçam a comunidade, que conheçam as pessoas, para que essas pessoas elas sejam tratadas, acolhidas. Exatamente, com agente de saúde, com técnico de enfermagem, com enfermeiro e com seu médico de referência. Então, essa é a proposta da Estratégia de Saúde da Família. E aí a gente tem os NAFs, que são os Núcleos de Apoio à Saúde da Família. E aí você tem os especialistas nesses locais, que também podem ajudar nessa atuação. A gente tem o que a gente chama de sala de espera, que são palestras, que a gente vai elucidando vários temas. Então, isso também faz muita diferença dentro da estratégia de saúde da família. Então, eu acho que a gente pode trabalhar dessa forma e isso a gente trabalharia a prevenção em todos os seus âmbitos. Não só na parte da saúde mental, mas a gente também fala de infecções sexualmente transmissíveis, a gente fala de hanseníase, de tuberculose, doenças de violência. Crônicas. Exatamente, as doenças crônicas não transmissíveis. Exatamente. E isso acaba diminuindo o gasto, né, o impacto depois na saúde. Para os cofres públicos, isso seria a ótima administração pública, agradeceria. Mas a indústria farmacêutica ia ficar com um probleminha aí. Só para complementar essa questão que o Pedro falou, em relação a políticas públicas. Hoje, você, por fora do jogo, por trás do jogo, né? Está fora da secretaria atualmente. Como que você enxerga? Uma coisa é você estar lá dentro, né? Você está dentro do jogo e agora você está do lado de fora. O que você consegue enxergar de melhorias
para o município em relação a políticas públicas? E aí, enfim, você como médica... Eu acho que foi esse contrato que nós deixamos já pronto para a gente poder fazer a expansão da atenção primária em todo o município. Então, sem sombra de dúvida, trouxe melhorias para o nosso município. Então, a gente já tem técnicos e enfermeiros que foram contratados. Então, já estão em locais que não tinham esses profissionais. Então, isso teve melhoria. A gente conseguiu trazer médicos. Então, a gente tem 17 mais médicos na cidade. Isso também faz muita diferença. A gente conseguiu também criar essa cultura das pessoas procurarem a regulação e não ficarem pedindo, sabe, padrinhos, né, exames e tudo mais. Então, isso é legal, porque faz com que a pessoa tenha consciência do seu direito, né, que é dever nosso. Então, eu acho que isso também é um grande ganho. E, sem sombra de dúvida, é ter alguém que sempre falou sobre política pública. Então, lá no gabinete, eu sempre recebi todo mundo. E meu telefone é um telefone que as pessoas têm acesso. Então, até hoje, as pessoas têm dúvidas e elas recorrem a mim. Então, eu acho isso muito importante. Quando você se torna essa pessoa de referência, que, de repente, não vai dar aquilo que ela quer, mas você pode mostrar qual é o caminho. Eu fiz essa pergunta, doutora, porque hoje, por você estar fora, você consegue enxergar de forma diferente do que está acontecendo e o que pode acontecer. Verdade. Né, o futuro do município. E como você enxerga assim, o futuro do município com o conhecimento que você tem, o que você pode entregar também, né, em relação não só ao conhecimento, mas quando eu falo conhecimento, não só da área médica, mas pela vivência que você já teve também dentro da secretaria. E o futuro de potencial que tem o município para poder crescer. Agora, Anderson, uma coisa importante é que a gente tem, eu acho que a ideia de que o gestor da pasta da saúde, ele precisa ser obrigatoriamente médico. E Uau. olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É sobre isso. O profissional, e vocês estão fazendo faculdade, que menos tem gestão dentro da sua grade curricular somos nós. Tanto é que o Einstein, qual o nome daquele outro também? O Sírio, libanês, eles, quando estão falando de cargo de gestão, eles estão com enfermeiros. Então, gestão ali na prática mesmo, a gente tem uma pincelada, a gente entende sobre o SUS, para a gente poder, mas para a gente entender realmente, é só ou fazendo especialização ou vivendo a prática de sentar numa cadeira. Porque a gente acha que outro profissional não vai entender. E não é isso. O Queimados tem um potencial enorme, porque é uma cidade que tem um número razoavelmente, se comparando a Nova Iguaçu e Caxias pequeno, porque nós somos 140 mil pessoas, enquanto Caxias bate aí 1 milhão e Nova Iguaçu também. Então, a gente, de fato, é uma cidade em que a gente ainda consegue, primeiro, conhecer as pessoas e a gente tem essa facilidade de, com esse público que a gente tem, a gente correr atrás para poder aumentar a atenção primária e colocar, principalmente, unidades nos locais que não tem. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue explorar e, sem sombra de dúvida nenhuma, a gente consegue implementar. Fantástico. Legal. Unidades básicas de saúde, né? No seu grupo político, né, foram 2 unidades inauguradas, né? Se eu não me engano. Qual é a importância da unidade básica de saúde que ela tem para o município e como isso melhorou a vida das pessoas, né? A unidade básica de saúde, ela é sempre, na verdade, a atenção primária, ela sempre é a orientadora do cuidado. Então, é ela que vai falar como é que esse paciente ele vai ser acompanhado. Então, não adianta você chegar dentro do consultório do clínico, não deveria ser assim, tá, gente? Se acontece de forma errada. E fala assim, eu quero um neurologista. Não, ele precisa ser avaliado. Por que você está precisando de um neurologista? Aí ele fala assim, porque eu tenho uma dor de cabeça muito forte. Puxa, dor de cabeça muito forte, existem inúmeras doenças, inúmeros fatores. Aí ele descobre que ele tinha que usar óculos e não está usando óculos. E por que ele foi para o neurologista? Então, a unidade básica é a orientadora desse cuidado. É ela que vai orientar e vai dizer para onde esse paciente vai, se precisa da especializada, que seriam os especialistas, ou se não,
se ela pode e deve ser tratada ali mesmo naquele âmbito da atenção primária. Então, a importância para o município é isso, a gente ter uma orientação e uma conduta correta com a nossa população. Encaminhar a pessoa para o profissional certo. Né? Se tiver necessidade do encaminhamento, exatamente. E aí, ela pode já solicitar os exames. Então, o cara vai para o urologista, já chega lá, né, pelo menos com a ultrassonografia de próstata, porque demora a sair a vaga para o urologista. Aí ele já chega com o exame, então ajuda. A investigação deveria ser feita na atenção primária. E aí só quando, de fato, você tem um diagnóstico fechado que deveria ir para o especialista. Hoje acontece o contrário. Já encaminha e isso não é, pelo menos, o que deveria. Agora, a gente tem aqui excelentes médicos na atenção primária que fazem realmente esse caminho, esse fluxo de forma correta. Investiga o paciente completamente e só encaminha depois que ele tem o diagnóstico. O paciente já chega lá com o diagnóstico fechado pelo clínico. Isso é legal. E a gente inaugurou a 3 Fontes, né, que não tinha e era um clamor daquela população ali naquele bairro. A gente reinaugurou Pedreira, que estava fechado, e a gente teve que fechar e reabrir a Volta Ariosa, porque uma unidade de 4 anos tinha lá rachaduras e a gente chamou a Defesa Civil e ela interditou por alto risco de desabamento. Então, a gente teve que fechar, a gente correu atrás, buscou uma emenda e conseguiu reabrir essa unidade e devolveu para a população. É interessante o ponto que você tocou, porque assim, em épocas de Dr. Google, o paciente chega já querendo aquilo, ou querendo fazer um exame. Isso para o gasto público, tanto no público quanto no privado, o gasto hospitalar que isso gera é enorme. No privado acontece muito de o médico não querer se dispor, vou passar para essa mulher esse exame, vai lá, faz lá esse exame lá. Exato. Porque não quer se dispor, não quer, já está cansado também, já teve um dia exaustivo, porque o paciente chega e ele acha que por ele pagar ali o plano, às vezes, ele tem o direito de fazer aquele exame. Mas isso depois é repassado para ele, porque isso aumenta o gasto hospitalar. E é o que você falou da formação, por sorte o município tem aqui médicos bem capazes, né, bem formados, mas a gente tem um problema na formação médica muito grande, e aí sai mandando para especialista, às vezes nem aquele especialista, seria outro. Aquele papel principal ali do médico, do primeiro contato, é fundamental, cara. Na minha experiência também, enquanto secretária, teve uma colega que me mostrou, Marcelo, isso aqui é um absurdo, na regulação. Uma colega nossa, ela passou 12 encaminhamentos, 12 especialistas. Então, quer dizer, não sabe nem que o paciente tem, né? Foi atirando para todo lado. Exatamente. E eu vou falar sobre isso. O Gabriel falou agora sobre o Dr. Google. Essa sua experiência dentro da secretaria, como foi seu contato com os médicos para minimizar isso, né? Foi o que você falou agora. Tem situações que você não tiver um jogo de cintura ali para falar médico para médico. Sim. Né? Até para não... Eu acho que não é só de médico para médico. Eu acho que qualquer área profissional, falar por igual, mexe no ego, né? Enfim, o que você vivenciou e teve que ter tato para falar com outro profissional, né? Porque vem o Dr. Google aí falando um monte de coisa e vem um médico fazendo o que o Dr. Google quer, passando por cima de alguns princípios. Eu não tive problema nenhum com os médicos da atenção básica, não. Até hoje eu tenho um excelente relacionamento com eles e a gente fazia algumas reuniões, então a gente falava, olha, a gente tem hoje um número de especialistas pequeno na cidade, então de fato só encaminha o paciente se ele tem essa necessidade. Alguns eu chegava, por exemplo, chegava um encaminhamento e alguém me mandava assim, tem esse encaminhamento. Aí eu ia, discutia, né, não de discussão, mas de discussão, com esse médico, não, poxa, mas isso dá para fazer desse jeito, isso você pode manejar de outra forma, para o paciente não ficar numa fila, né, desnecessário. E então não tive problema nenhum, não. A gente conseguia conversar tranquilamente e fazer com que esse paciente ele fosse melhor, né, atendido e de forma mais rápida. Isso quem ganha é a população, né? Exatamente. Né? Essa questão da gestão entre os profissionais também, essa maestria que você teve de ter aí, são poucos, né? Eu participava de todos os grupos. Meu Deus. Dos administradores de todas as unidades, de todos os médicos, dos diretores médicos, dos enfermeiros.
Eu respondia sempre. Aí chegava lá, eu olhava, aí via que era mensagem, por exemplo, dos administradores, eu olhava, estava no grupo da regulação, então interagia o tempo inteiro. E isso faz com que você saiba o que está acontecendo e você consegue, na verdade, minimizar os problemas, né? Seu dia tem quantas horas pra tu fazer isso tudo aí? Agora meu dia tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Nessa época tinha umas 36 cada dia. Pra que dormir? Basicamente Mas isso. é o que, isso aí é uma coisa que falta, e você falou da questão da gestão, do médico como gestor. E a gente vê isso lá, né? Isso falta muito realmente. Isso Essa é uma capacitação para gestão. Sim, e o pessoal, e também o pessoal tem que querer mais. Eu vejo o pessoal muito assim, não, isso aí não quero não. Eu sou muito suspeita, eu sou muito apaixonada pela saúde pública. E eu acho ela formidável. E acho que o erro começa por nós, profissionais. Eu acho que se a gente entendesse mais e vestisse mais a camisa, a gente iria brigar realmente por um sistema que a gente trabalha. E às vezes a gente não entende nem como o sistema funciona. Tem gente que não sabe, por exemplo, perdido. Que o SUS... Não, mas isso tem no SUS, mas o SUS promove isso. Então, é complicado. Então, eu até falei isso no outro podcast, né? Mas a gente tem uma matéria lá na nossa faculdade que é Políticas Públicas de Saúde. E aí a gente tem que bolar uma política pública no final do período para fazer O que vocês o bolaram? trabalho. E aí a nossa política pública foi incluir disciplina do SUS no ensino médio para poder levar essa informação para o pessoal. Então seria Muito interessante, porque aí o adolescente ali ou o jovem, ele teria acesso à informação, né, do que o SUS pode beneficiar para ele, os direitos, os deveres dele como cidadão. E além dele tomar essa ciência, ele vai levar para o pai, para a mãe, para o amigo. Foi bem legal, assim, teve uma repercussão boa, o pessoal gostou bastante. Cara, o SUS eu falo e o pessoal, às vezes vem com pedra na mão, né? Quando a gente fala de SUS, fala bem do SUS, às vezes é complicado. Mas assim, na teoria é um sistema bom. Exato. Falta uma boa gestão. Porque por ser universal você tem muito gasto. Como é que você sustenta isso? Você atende todo mundo. Como é que você atende todo mundo? Isso é dinheiro. Você precisa de dinheiro. Existe o SUS real, né? Existe o SUS da teoria, mas existe o SUS real. Então a gente precisa entender quais são os limites. O que a gente consegue fazer, como é que a gente pode melhorar algumas áreas, alguns aspectos. Eu acredito muito na promoção e na prevenção. Se a gente atuar desse jeito, a gente diminui consultas em especialistas, a gente diminui procedimentos nos hospitais, a gente diminui exames de alta complexidade, tratando as pessoas. Como eu disse anteriormente, a minha passagem pelo CTI, a gente vê muitos pacientes internados vítimas, né, de complicação de hipertensão e diabetes. Sim, a maioria. Então, AVC. Vários. E aí Infarto, tem todas as principalmente o agravamento que a diabetes dá na pessoa. E aí, por exemplo, ele pega uma pneumonia, é diabético, descompensa completamente. E é a doença do século, né? 60% hoje E o estresse reduz a questão da insulina, aumenta a resistência insulínica na pessoa. Então... Síndrome metabólica. Exatamente. E a depressão, tem alguma relação? Diabetes atua ali de alguma forma negativa? Então, ou Alzheimer, depressão, demência, alguma outra? O paciente deprimido, ele tá estressado. Ele tem uma excitação emocional, que é o estresse. Então, quando você tem o estresse, você também diminui essa resistência. Quer dizer, você aumenta essa resistência, você diminui a entrada da insulina. Então, você acaba complicando. Você pode ter uma hiperglicemia, de repente, por conta do estresse, entendeu? O pessoal que está assistindo vai ficar, os caras estão é SUS, é depressão. A gente deu uma navegada aqui. É tudo. Foi e voltou. E assim, como médica, né, e como psiquiatra, especialista em saúde mental, o que você tem a dizer, assim, uma dica para as pessoas que estão assistindo, um estilo de vida para as pessoas viverem, uma forma da pessoa viver ali que seja positiva ou que melhore a saúde mental da pessoa?
Eu acho que a gente precisa passar mais tempo com quem a gente gosta, as pessoas que nos amam e que nos conheçam da forma que nós somos e não ficam querendo que a gente seja algo diferente. Eu acho que a gente precisa fazer coisas que nos dão prazer. Por exemplo, tem uma coisa que eu sinto falta, que eu fazia e que eu deixei de fazer e eu vou voltar a fazer, que é surfar. Então, assim, tipo, sair domingo ou sábado de manhã, pega a pranchinha, vai lá, pega. Tudo bem, a gente mora longe, mas não tem problema, volta pra cá. Isso alivia. Então, a gente tem que buscar coisas que nos dão prazer e satisfação, dentro das nossas realidades. Eu acho que a gente precisa pensar no estilo de vida que a gente está levando todos os dias. É claro que a gente vive numa cidade dormitório, então as pessoas levam 2 horas para chegar no trabalho, 2 horas para voltar desse trabalho. Isso também causa muito estresse. Nem sempre tem uma condição adequada. Às vezes faz esse trajeto em pé. Sim. Então, aí você chega em casa e já está estressado. Você não quer fazer nada que te gere prazer. Então, a gente também não pode acabar fantasiando as coisas, né? Existe uma realidade muito dura e crua para todo mundo. Mas que mesmo nessas situações que a gente veja vislumbres de algumas coisas que possam aliviar em algum momento. Eu acho que a gente tem que descobrir aquilo que nos alivia, que possa ser a nossa válvula de escape. Aí a gente vai estar prevenindo a nossa saúde mental. Simples, né? O futebol, no final de semana. Por exemplo, a esposa reclama muito do marido que joga bola. Deixa o cara jogar bola, é o momento dele. Ouviu, né, mulher? É o prazer Olha aí. dele. Não, e assim, uau, você tocar nesse assunto, a gente sabe que é difícil. Foi o que você falou. É difícil para você, é difícil pra gente, é difícil para todo mundo. Mas se você vê uma especialista falando, assim, é simples. É só não ficar se vitimizando, né? Ah, mas eu não tá, o jogo tá ruim para todo mundo. Sim. Né? São escolhas que a gente faz para a gente poder ir para o campo de batalha, né? Passos práticos, sempre que possível. Atividade física, dormir bem, comer bem, ter essa válvula de escape, fazer coisas que proporcionem prazer e estar com as pessoas amadas, as pessoas que amam. Olha isso. E não, eu acho que, não sei se vai fazer sentido, doutora, não ficar se preocupando em provar pro próximo, principalmente para a rede social, né? Que não fala nada de quem você é. Vender. Experimentei isso nos últimos anos. É viver você, total, Exato. 100% você, né? Saber quem você é, focar no seu objetivo e ir atrás dele. E aí é óbvio que você pode ouvir as pessoas que você confia, se chama de comunidade segura. Aquelas que de fato vão falar a verdade para você, também não vão ficar passando a mão na sua cabeça para te agradar. Mas aquelas que vão te falar, olha, você pode agir dessa forma, você pode melhorar nisso, não, nisso você foi bem. Então, eu acho que é isso. E rede social, dificilmente aquilo que está ali é o que existe, né? Claro que não estou falando que 100%, mas tem algumas coisas que são de fato Consegue filtrar. mascaradas. Eu vi esses dias uma modelo que mostrou justamente isso. Ela sem maquiagem, ela estava cheia de espinha e ela foi e mostrou ela maquiada para falar para as pessoas, tá vendo? Ó, vocês estão vendo isso aqui? Eu tô linda, perfeita. Mas aqui, como é que eu, na realidade, sou igual a você, eu sou uma mulher normal, com espinha, com várias marcas no rosto. Então, foi bem bacana. E assim, doutora, eu fico feliz, né, eu vou falar por nós, eu, Pedro e o Gabriel. O nosso propósito é exatamente esse, trazer uma especialista que fale de forma simples, que você possa entender exatamente qual caminho seguir, né? Muitas das vezes foi o que a doutora falou, tá ansiosa, tá achando que tá com depressão, e nos passos que a doutora acabou de falar agora, né? Uma atividade, mas eu não tenho como fazer uma atividade física, é aquela velha história, faça o seu melhor com o que você tem, né? Exato. Faça o seu 100% com o que você tem ali. Cortella né? fala isso, né? Então, eu não consigo fazer uma dieta, ninguém tá falando de dieta, e sim uma alimentação saudável, que você tem esse conhecimento, né? Hoje em dia todo mundo sabe o que é uma alimentação saudável. Escolhas, né? Sabe as suas escolhas. Coloridos. Bota um prato colorido, bota um verde, bota uma cenoura, coloca alguma coisa vermelha, exatamente, uma proteína, o ovo é uma proteína, então
pode fazer isso. E aí, por exemplo, mas eu não consigo fazer atividade física. Não precisa pagar academia, tem Vila Olímpica em vários lugares, então pode usar a Vila Olímpica, pode dar uma corrida, pode dar uma caminhada, entende? Isso é atividade física. Esses espaços públicos, né, que a gente citou. Exato. Hoje em dia tem muitos, tem lá aquela maquinazinha que você... E aí a atividade física é o melhor para você. Quando fala para você, se você sai do zero e começou, já é o dobro. Então, mas isso não é o ideal para mim, cara, você não está fazendo nada. Começou a fazer uma atividade física, então, né, eu falo muito isso também na minha rede social, falando sobre aproveita a atividade física para trabalhar a sua saúde mental. É uma caminhada pensando na sua vida, pensando nas pessoas que você gosta. Sim. Então, é sobre isso, né? Esse é o nosso jogo, esse é o nosso propósito aqui com a Live Med Saúde, trazer especialista. Vive isso na veia diariamente. O Gabriel falou, não 36 horas hoje, né, Gabriel? Mas 24 horas hoje. Bem vividas. Trazer de forma simples. Que a vida, a gente sabe que a vida não é fácil para ninguém. Sim. Mas quando você entende que pode ser simplificado, você deixa de ser vítima do jogo e chama a responsabilidade para... Né, e talvez isso também possa diminuir sua ansiedade, diminuir sua depressão. Aí vem tudo aquilo que a doutora já explicou. Que o pessoal entender que está em casa, também um pouco da nossa realidade, eu posso falar aqui de nós quatro, que a gente teve uma vida antes. Todo mundo aqui começou de baixo, médico e tal, aí tem dinheiro. Não é assim. Todo mundo teve uma vida, começou de baixo, avançando, fazendo o melhor com o que tinha. Então tinha uma profissão, conseguiu ali sair daquela profissão, se programar e resolver e avançar. Então é isso. Sim. Né? De saber que é possível. O meu dia tinha 36 horas quando eu era acadêmica e trabalhava como medicina. Nossa, trabalhava como enfermeira. Meu Deus, aí saía do plantão, pegava o trem, aí ficava em pé, né? Porque saía 7 horas do plantão, tinha que estar 8 na faculdade, estudava na Souza Marques, em Campinho, então, estava lá, batendo cabeça. Então, eu acho que realmente é mostrar que a gente vai aproveitando as oportunidades e vai colocando, né, em prática. E às vezes você não consegue ver o objetivo claramente ali na frente, mas você consegue ver o próximo passo. Então é só você dar o próximo passo. Que lá na frente... Total, Pedro, foi o que você falou agora. Exato. Muitas das vezes, as pessoas, não sei se vai fazer sentido para vocês ou para você que está assistindo, a gente busca um sonho, mas já quer chegar nesse sonho sem subir a escadinha, né? Sem processo. Né? Eu tô ansiosa, mas eu sei que se eu fizer isso, cara, então faça. Né? Eu tô com problema de depressão, mas eu sei que se eu fizer isso vai melhorar, então faça. Né? Já quer resolução do problema sem passar pelo processo, né? É igual muita gente fala, né? Medicina são 12, mas são 12 períodos. O tempo vai passar de qualquer forma, né? Total. Então, vai fazendo período por período ali. Tô acreditando nisso. São 12 para começar, né? 12 para começar a E, brincar. assim, são 12 períodos, mas tem os 2 últimos anos que tá só dentro do hospital, no internato. Então, teoricamente, são 4 períodos, né? 8 períodos. 8 períodos com as matérias ali pra gente, de fato, começar a entender o que é ser médico. Depois, mais especialização. Mas se dedicar, que é o que a gente está falando, né? Se dedicar para poder fazer a diferença. Sim. Assim como tudo na vida. Assim, tomar caminhos diferentes. Porque se tomar o que todo mundo toma, não vai dar em nada. Tomar caminhos diferentes para poder realmente conseguir mudar. Dentro da saúde, a saúde mental para mim assim, é fantástica, né? É uma matéria que a gente teve lá que assim, eu me apaixonei e passei a ter muito mais empatia, passei a entender muito mais as pessoas, assim, realmente mudou minha vida. E aplico isso em casa, porque assim, meu filho nasceu, acabou TV, não tem TV em casa. Meu filho está com 2 anos, eu não tenho TV nenhuma em casa. Celular, tem horário, porque meu filho precisa de atenção, a vida é corrida. Então, na hora que eu tô com meu filho, já tá fazendo faculdade. Eu trabalho, para faculdade, outras coisas. Então, assim, eu tô no celular, a criança tá ali. E a criança tá olhando você no celular. Sim. A gente, às vezes, entra aqui, até parafraseando o próprio Cortella, é uma ferramenta fantástica isso aqui, se você souber navegar. Agora, se você naufragar... Total. Ai, cara, você entra aqui, perde teu tempo, perdeu 4 horas do teu dia aqui, aí não vai voltar isso. A sua saúde mental foi embora, que você viu um monte de coisa aqui que você vai começar a te dar ansiedade, você vai começar a se comparar com as pessoas e cada um tem uma jornada.
Não é assim que funciona, né? Mas, cara, é muito fantástico. A psiquiatria realmente é fantástica. Ter uma meta, né, um objetivo, isso é importante também. Saúde mental E aí a gente, como acadêmico, também a gente aproveita essa oportunidade com o especialista. A gente não está aqui só batendo esse papo, a gente está filtrando, a gente está aprendendo. Com certeza. A gente está aprendendo muito. Isso pra gente, assim, a gente não tem isso na faculdade. Essa teoria com a vivência da prática a gente não tem. Então, talvez, né, quem está em casa, quem está assistindo a gente, está falando, não, só está batendo papo. Não, a gente está aprendendo junto com vocês. E tenho certeza que se a gente vai sair daqui, a nossa vida vai ser muito melhor. Vamos ser psiquiatras. A nossa vida vai ser muito melhor do que antes desse podcast. Tudo que a gente conversou aqui, tudo que a doutora passou pra gente, compartilhando com vocês, né, a gente vai colocar em prática também. Então, reforçando os nossos propósitos, trazer de forma fácil, que a gente está colocando em prática e a gente espera que faça sentido para vocês também. E as dúvidas que aparecerem, não deixe de mandar no direct, manda nos comentários, para que a gente de fato, né, comece a trazer especialistas que possa ajudar você no seu dia a dia. Bom, acho que produção tá aqui, ó. apertando o horário, né? Bem, antes de finalizar, doutora, faça suas considerações finais. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo. Que Deus possa abençoar essa nova trajetória aí. Tenho certeza que a população vai ganhar muito com a senhora. Enfim. O senhora foi de respeito, tá? Eu não puxar minha orelha. Faz as suas considerações finais, doutora. Agradeço demais a oportunidade, principalmente de falar da minha área. Eu sou suspeita porque eu acho que a psiquiatria é a especialidade mais bonita da medicina. Principalmente por conta dessa questão mesmo da gente não ter exames complementares e a gente precisar entender o indivíduo. Então, a gente vai conversando e vai entendendo as pessoas. Eu acho que a gente precisa realmente fazer algumas reflexões do tipo de vida que a gente tem levado, das nossas relações e o que nós queremos com isso, onde nós queremos chegar. E, principalmente, quem a gente quer ao nosso lado. Isso é muito importante. Então, que a gente possa refletir, ter pequenos gestos. Às vezes a gente fica pensando que a gente precisa de coisas muito grandes e maravilhosas, enquanto a gente pode fazer pequenas coisas, pequenos gestos que vão transformar totalmente a nossa realidade. Eu acho que a gente precisa voltar a ter a capacidade de sermos gente. Era isso que eu queria deixar para vocês. Uau! Pedro! Considerações finais, queria agradecer a doutora Marcele, que já é uma grande amiga. Muito obrigado pela sua presença, por estar disponibilizando esse tempo, tratar de assuntos que são importantes para as pessoas, saúde mental, informando as pessoas também sobre gestão. Foi bastante produtivo. Muito obrigado. Só agradecimento. Gabriel. Agradecer ao público que está em casa, que disponibiliza o que é mais importante, né, o que a gente estava tratando aqui, que é a atenção. E a doutora Marcele, muito obrigado, porque além desse bate-papo muito saudável, muito bom, de muito aprendizado, foi o que eu falei, é uma ferramenta, assim, é um espelho para quem está lá assistindo e ver essa tua trajetória bonita, esse trabalho bem feito e falar, pô, eu também posso, né? Se ela começou de baixo, pô, eu também posso começar, eu posso chegar lá também, né? Esse espelho é muito importante. Às vezes a gente não tem noção dessa dimensão, né? A gente já bateu papo sobre isso, mas isso é muito bom. Obrigada. Bom, finalizando agora nosso quarto episódio, Live Med Saúde, hoje com a doutora Marcele Naida. E nos vemos no próximo episódio. Tenham todos um dia, uma tarde, uma noite iluminada e Deus abençoe. Boa.